Existe uma combinação de medicamentos que muita gente comenta na internet para melhorar a ereção e prolongar o tempo até a ejaculação. Alguns dizem que ela funciona muito bem, outros afirmam que pode ser perigosa. Mas o que realmente acontece dentro do organismo quando essas duas substâncias são usadas juntas? Elas potencializam uma a outra? Aumentam os riscos? Ou atuam em mecanismos completamente diferentes? Hoje você vai entender exatamente o que a ciência sabe sobre o uso dessa medicação em conjunto, como cada medicamento funciona e quais cuidados realmente fazem a diferença. E para entender como a tadalafila funciona, primeiro precisamos entender como uma ereção acontece. Ao contrário do que muita gente imagina, a ereção não depende apenas do aumento da circulação sanguínea. Ela é resultado de uma sequência extremamente organizada de eventos que envolvem o cérebro, sistema nervoso, vasos sanguíneos e diversas substâncias químicas produzidas pelo próprio organismo. Tudo começa com a estimulação que pode ser física, visual, auditiva e até psicológica. Quando isso acontece, terminações nervosas presentes no órgão genital masculino liberam uma molécula chamada óxido nítrico. O óxido nítrico funciona como um mensageiro químico. Sua principal função é ativar uma enzima que aumenta a produção de uma outra substância, chamada GMP cíclico. É ele que melhora o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos, que são estruturas responsáveis pela ereção. Imagine esses tecidos como uma esponja. Quando a musculatura está contraída, existe pouco espaço para a entrada do sangue. Mas quando o GMP cíclico promove o relaxamento dessa musculatura, esses espaços aumentam de tamanho e o sangue entra com muito mais facilidade. Preenche os corpos cavernosos e a ereção acontece. Ao mesmo tempo, as veias que normalmente drenam esse sangue ficam comprimidas. Assim, entra mais sangue do que sai, permitindo que a ereção seja mantida. Até aqui estamos falando apenas da fisiologia normal do organismo. Mas existe um mecanismo natural responsável por encerrar esse processo. O corpo produz uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5. A função dessa enzima é degradar o GMP cíclico. Quando isso acontece, a musculatura volta a contrair. O fluxo sanguíneo diminui e a ereção desaparece gradualmente. É exatamente nesse ponto que entra a tadalafila. A tadalafila pertence à classe de inibidores da fosfodiesterase tipo 5 e na prática ela impede que essa enzima destrua rapidamente o GMP cíclico. Como consequência, o relaxamento da musculatura lisa permanece por mais tempo, facilitando a entrada e a permanência do sangue nos corpos cavernosos durante o estímulo. Mas aqui existe uma informação extremamente importante. A tadalafila não provoca ereção automaticamente. Ela também não aumenta a libido, não desperta o desejo e não funciona sem estímulo. Se não houver excitação e liberação de óxido nítrico, praticamente não existe GMP suficiente para que a tadalafila exerça o seu efeito. Ou seja, ela potencializa um mecanismo que já foi iniciado pelo próprio organismo. Outro ponto bastante conhecido da tadalafila é sua longa duração de ação. Enquanto alguns medicamentos da mesma classe permanecem ativos por poucas horas, a tadalafila pode manter o seu efeito por até 36 horas, na maioria das pessoas. Isso não significa permanecer com a ereção todo esse tempo. Significa apenas que durante essa janela de tempo, o organismo estará mais preparado para responder caso haja estímulo. Quando utilizada sob demanda, normalmente é administrada entre 1 ou 2 horas antes. As doses mais utilizadas são de 10 mg e 20 mg. Também existe a possibilidade de uso diário, geralmente de 5 mg ou 2,5 mg, quando há indicação médica. Como qualquer medicamento, a tadalafila também pode provocar efeitos adversos. Os mais frequentes são dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, desconforto digestivo e, em algumas pessoas, dores musculares ou nas costas. Na maioria das vezes, esses sintomas são leves e transitórios. Entretanto, existe uma contraindicação muito importante. A tadalafila não deve ser usada por pessoas que fazem uso de medicamentos
medicamentos com nitratos, porque essa combinação pode provocar uma queda significativa da pressão arterial. Por isso, antes de utilizar qualquer medicamento, é fundamental que exista uma avaliação médica individual, especialmente em pessoas com doenças cardiovasculares. Agora que você já entendeu como a tadalafila melhora a resposta vascular da ereção, surge uma pergunta muito importante. Se ela atua apenas facilitando o fluxo de sangue, como um segundo medicamento pode ajudar a prolongar o tempo de ejaculação? A resposta está no fato de que a ejaculação não depende dos mesmos mecanismos da ereção. Ela é controlada principalmente pelo sistema nervoso central. E é justamente aí que entra a dapoxitina. Para entender isso, precisamos entender primeiro como acontece a ejaculação. Ao contrário da ereção, que depende principalmente do fluxo sanguíneo, a ejaculação é um reflexo coordenado pelo cérebro, pela medula espinhal e por diversos neurotransmissores. Entre eles, um dos mais importantes é a serotonina. A serotonina participa de diversas funções do organismo, como humor, sono, apetite e no controle da ejaculação. E no controle da ejaculação, ela exerce um papel inibitório. Isso significa que níveis adequados de serotonina ajudam a retardar o reflexo ejaculatório. É exatamente nesse mecanismo que a dapoxitina atua. Ela pertence ao grupo dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, mas diferente de antidepressivos como sertalina, fluoxetina, que costumam ser usados diariamente e demoram semanas para atingir o seu efeito completo, a dapoxitina foi desenvolvida para uso sob demanda. Ela é rapidamente absorvida pelo organismo e também eliminada em poucas horas. Seu mecanismo consiste em bloquear temporariamente a recaptação da serotonina pelos neurônios. Com isso, esse neurotransmissor permanece ativo por mais tempo nas sinapses, aumentando o controle sobre o reflexo da ejaculação. Na prática, isso significa um aumento do tempo até a ejaculação em homens com ejaculação precoce, que tem indicação para esse tratamento. Outro ponto importante é o tempo de ação. A concentração máxima da dapoxitina no sangue costuma ocorrer entre 1 e 2 horas após a ingestão. Por isso, normalmente ela é utilizada entre 1 e 3 horas antes da relação. As doses disponíveis são de 30 mg e 60 mg. Em geral, inicia-se o tratamento com 30 mg e a dose só é aumentada quando há necessidade e boa tolerância, sempre seguindo orientação médica. Assim como acontece com qualquer medicamento, a dapoxitina também pode causar efeitos colaterais. Os mais frequentes são náusea, tontura, dor de cabeça, sonolência, diarreia e boca seca. Na maioria das pessoas, esses sintomas são leves e desaparecem espontaneamente. Entretanto, existe um efeito que merece atenção especial. Algumas pessoas podem apresentar queda da pressão arterial, acompanhada de sensação de desmaio, principalmente ao se levantar rapidamente após tomar o medicamento. Por esse motivo, recomenda-se evitar o consumo de álcool em excesso e manter uma boa hidratação e observar como o organismo reage nas primeiras vezes que você tomar. Outro cuidado importante envolve as interações medicamentosas. A dapoxitina não deve ser utilizada junto com determinados antidepressivos ou outros medicamentos que aumentam excessivamente os níveis de serotonina, pois isso pode aumentar o risco de uma condição rara, porém potencialmente grave, chamada síndrome serotoninérgica. Agora chegamos até a pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo. O que acontece quando a tadalafila e a dapoxitina são utilizadas juntas? A resposta é simples. Elas não fazem a mesma coisa. Enquanto a tadalafila melhora a qualidade da ereção, a dapoxitina atua
aumentando o tempo até ejaculação. Uma trabalha principalmente no componente vascular, a outra atua no componente neurológico. É justamente por isso que, em homens que apresentam simultaneamente em diversos ensaios clínicos disfunção erétil e ejaculação precoce, os resultados mostram que, nesses pacientes selecionados, a combinação pode proporcionar melhora superior à obtida com cada medicamento utilizado isoladamente. Foram observados ganhos tanto na função erétil quanto no controle da ejaculação. Outro dado importante é que os estudos farmacocinéticos demonstram que a tadalafila não interfere clinicamente na absorção da dapoxetina, e a dapoxetina também não altera significativamente a ação da tadalafila, ou seja, cada medicamento continua exercendo sua função principal. Mas isso não significa que qualquer pessoa possa utilizar essa associação. Mesmo atuando em mecanismos diferentes, ambos podem causar tontura e redução da pressão arterial em algumas pessoas. Por isso, a indicação deve ser individualizada, considerando o histórico clínico, outros medicamentos utilizados e possíveis contraindicações. Agora que você já entendeu como esses dois medicamentos funcionam, por que podem atuar de forma complementar, ainda falta responder uma pergunta muito importante. Quem realmente pode utilizar essa associação? Quais pessoas devem evitá-la? Quais hábitos do dia a dia podem reduzir essa eficácia, mesmo quando os medicamentos são utilizados corretamente? Começando pela tadalafila. Existe uma contraindicação absoluta: o uso concomitante com medicamentos à base de nitratos, como nitroglicerina e mononitrato de isosorbida, utilizados por algumas pessoas com doenças cardiovasculares. A associação desses medicamentos pode provocar uma queda importante da pressão arterial, aumentando o risco de tontura intensa, desmaios e outras complicações potencialmente graves. Além disso, pessoas com doenças cardíacas instáveis, infarto recente, acidente vascular cerebral recente ou outras condições cardiovasculares importantes precisam de uma avaliação individual antes de utilizar qualquer medicamento para disfunção erétil. No caso da dapoxetina, também existem situações em que o seu uso não é recomendado. Ela deve ser utilizada com cautela ou evitada em pessoas com histórico de síncope, alguns distúrbios do ritmo cardíaco e em pacientes que utilizam determinados medicamentos que aumentam consideravelmente os níveis de serotonina e alguns antidepressivos. Outro aspecto que costuma ser subestimado é o hábito de vida. Mesmo quando os medicamentos são corretamente indicados, fatores como tabagismo, obesidade, diabetes mal controlado, hipertensão, colesterol alto, consumo excessivo de álcool, noites mal dormidas e estresse intenso podem reduzir significativamente a resposta ao tratamento. Chegamos então à principal conclusão desse vídeo. Quando existe indicação clínica para tratar simultaneamente disfunção erétil e ejaculação precoce, essa combinação pode oferecer benefícios porque cada medicamento atua em um mecanismo diferente. No entanto, isso não significa que essa associação seja indicada para todas as pessoas ou que deva ser utilizada por conta própria. O tratamento mais seguro é sempre aquele baseado em uma avaliação individual, considerando o histórico de saúde, os medicamentos em uso e as características de cada paciente. Se esse vídeo ajudou você a compreender melhor como a tadalafila e a dapoxetina atuam no organismo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Ative o sininho. Lembre-se, você não deve se automedicar e esse vídeo é informativo e não substitui avaliação individual profissional. Espero você no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.